Oi, meu nome é Giovana, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui desse canal. Hoje eu venho conversar com você sobre como conciliar trabalho e estudo sem se perder no meio do caminho. Essa, sem sombra de dúvidas, foi a temática que mais foi pedida por aqui, não só nos comentários dos vídeos, mas também na DM no Instagram, em comentário do Instagram, em caixinha de pergunta. Então eu decidi abrir aqui com vocês e dar algumas dicas para vocês também conciliarem as duas coisas. Antes de mais nada, se você não me conhece, muito prazer. Por aqui eu falo sobre estudos, produtividade e desenvolvimento pessoal, só que de uma forma real, porque eu não tenho pais ricos, então a vida é um pouquinho mais difícil. Você sabe como é que é, né? Então que bom. Pra quem não sabe, eu sou vestibulanda, voltei a ser vestibulanda de medicina. E eu trabalho também, então são duas coisas que são um pouquinho complicadas, visto que eu não tenho o lindo prazer de só estudar, eu tenho que trabalhar também. Então eu fiz aqui uma listinha de coisinhas que você precisa ter em mente para você criar uma rotina, certo, de estudos para conciliar com o trabalho e principalmente para você não acabar se perdendo ou desistindo de estudar por conta do seu trabalho. O primeiro ponto que você precisa ter em mente é define quanto tempo que você trabalha e quanto tempo que você tem livre. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, eu trabalho das 2 horas da tarde até 10 horas da noite. Trabalho é o tipo de coisa que eu não posso abdicar para poder ficar só estudando. Então, eu preciso do trabalho para comer. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar aquilo que eu quero, que é estudar, aonde dá, aonde eu não estou trabalhando. Se eu trabalho das 2 horas da tarde até 10 horas da noite, isso significa que o meu período da manhã inteiro eu tô vazia, não tenho nada para fazer. Então é nesse momento em que eu encaixo o meu estudo. Então você vai analisar em que período que você trabalha. Você trabalha no período da tarde, significa que você tem a manhã para estudar. Você trabalha no meio período, maravilhoso. Você tem o período da manhã e da tarde, ou da tarde e da noite para poder estudar. Então analisa o período em que você trabalha e vê o que sobra para você conseguir estudar. Infelizmente a gente tem que fazer dessa forma. Uma coisa que eu quero pontuar aqui que eu acho muito relevante é: você não precisa sacrificar o seu descanso para você estudar, ok? Você precisa ter uma noite de sono de 6 a 8 horas por dia e isso é fundamental. Eu particularmente, eu vou dormir todo dia às 11 horas e geralmente eu acordo às 7 para poder estudar. Eu não vou acordar às 5 horas da manhã, eu não vou acordar 4 horas da manhã, porque a maioria das pessoas aqui mostram que tem que ser dessa forma. Porque eu sei que se eu fizer dessa forma, eu vou morrer em muito pouco tempo. Então seja real com a rotina que você vai criar de estudos, principalmente seja muito real, porque primeiro, se você não for real, você não vai conseguir concluir ela. E segundo, que muito provavelmente você vai desistir de estudar por você ver que não começa a acordar 5 horas da manhã, 4 horas. É conselho de amiga, de verdade. Segundo ponto é: defina qual é o melhor método de estudos para você. Isso é muito importante para você saber em quanto tempo que você vai estudar, quais vão ser as suas pausas. E isso com você já tendo definido os horários que você tem livre para estudar, tá? Então primeiro define os horários e depois você precisa definir um método de estudos que você vai utilizar. Você vai estudar através de videoaula, você vai estudar através de resumo, você vai estudar através de uma apostila, você vai estudar através de Pomodoro. Para que você está estudando? Você está na faculdade, você está estudando para concurso, você precisa definir isso para você também saber qual que vai ser a sua metodologia. Você definiu os seus horários, você definiu qual que é o seu método. O terceiro ponto é você ter disciplina. Por quê? Vai ser muito fácil você construir uma linda grade de horários, um lindo momento que você vai estudar, mas é muito difícil de você ter disciplina para você conseguir concluir ela. Você não precisa necessariamente, por exemplo, você fez um cronograma da sua semana, você não precisa necessariamente seguir. Você colocou para estudar 5 conteúdos em um dia. Se você não conseguiu estudar 5 conteúdos em um dia, pega o que sobrou e vai passando para as outras semanas. A semana tem 7 dias. Então, você tem 7 dias para conseguir concluir aquilo que você fez. Não se prenda a dias e matérias, se prenda a conteúdo da semana. Assim você se frustra menos. Disciplina é fundamental para você conseguir seguir com aquilo que você quer. Eu já gravei um vídeo sobre isso aqui, mas eu vou pontuar aqui de novo. Se você estivesse trabalhando para alguém e essa pessoa te pedisse para você estudar tal assunto para tal dia, você faria sem pestanejar. Mas quando é algo para você, você meio que procrastina. Então trata o seu estudo também como um trabalho para que você consiga levar ele a sério e ter disciplina com ele também. Saindo de disciplina, disso que eu acabei de falar, eu já vou contrapor o que eu acabei de falar, que é dizer para você saber o momento de você parar. Rotina de trabalho e estudo é muito puxada. Eu falo isso por experiência própria. Não é
todos os dias em que eu consigo ser 100% produtiva. Tem dias que você vai ter esgotamento. Vou ser bem sincera com você. Esgotamento é diferente de você procrastinar. E eu vou tentar deixar isso bem explícito aqui. O esgotamento é quando você não consegue pensar em nada. Em nada. Você não consegue pensar em nada. Você não quer fazer nada. Você não quer mexer no celular. Você não quer cozinhar. Você só quer ficar em estado vegetativo. E isso acontece, infelizmente. Quando esses dias aparecerem, você precisa reconhecer que eles são esses dias e diferenciar os dias em que você está esgotada dos dias que você está com preguiça, porque existe uma enorme diferença. Quando você estiver com preguiça, você vai querer fazer outras coisas, menos aquilo dali. E quando você estiver esgotada, e isso vai acontecer, eu espero que não aconteça, mas acontece comigo pelo menos, você só meio que desliga, o seu cérebro desliga. Você tá acordada, mas parece que você não tá acordada. E esses dias é o dia que o seu corpo tá exigindo descanso e você precisa respeitar ele e não se frustrar por isso. Quando eu tava começando a pegar a rotina realmente, eu tinha mais breakouts, mas conforme eu fui pegando, né, seu corpo vai se acostumando, eu passei a ter em períodos, mais longos. Ficava mais tempo estudando nessa rotina de trabalho e estudo e depois meu cérebro, cara, não tô aguentando. Então é importante você ter disciplina com o seu estudo, mas também reconhecer o momento em que você precisa descansar. Você precisa parar, vai dar uma volta na praia, vai tomar um açaí, entendeu? Você é um ser humano, você precisa desse momento de lazer. Talvez seja por isso que eu tenho breakouts, porque eu não tenho muitos momentos de lazer. Então, priorize os seus momentos de lazer. Tenha pelo menos um dia, um dia de você, sabe? Um dia onde você vai ser só seu, não vai ser de tudo, não vai ser de trabalho. Tenha um dia só seu. Em quinto lugar, uma dica muito boa que eu tô seguindo e que tá me ajudando bastante, tá facilitando o meu estudo e tá diminuindo os meus breakouts. Eu acho que é por isso que eu não tô tendo tanto esgotamento, é estudar através de resumos. Eu particularmente tenho muitos resumos da época que eu estudava para vestibular, que é quando eu tinha 19 anos. E isso tem me ajudado bastante com vários conteúdos. Resumo, ele só é legal para matérias que são teóricas. Matérias práticas como redação e matemática, física também, matérias que envolvem cálculo, resumo ele não ajuda em nada. Mas biologia, química, história, geografia, literatura, matérias que requerem leitura, resumo meu, ajuda muito, agiliza demais o entendimento, porque você não precisa ficar horas estudando aquilo. Você tem ali uma folha com os principais tópicos e aquilo que você precisa saber sobre aquele assunto. Então, estudar por resumo é uma ótima resolução, é uma ótima dica para quem estuda e trabalha, porque agiliza bastante o estudo. Em sexto lugar, aprenda o que priorizar. E isso daqui é você saber quando que você deve priorizar o seu estudo e quando que você deve priorizar as suas saídas. Um exemplo muito grande disso é que quando eu comecei a estudar, eu simplesmente cortei balada e festa, esse tipo de coisa que eu sabia que ia me deixar muito cansada no dia seguinte, eu cortei. Porque eu sabia que isso não era um tempo que eu tava tirando pra mim, apesar de ser algo que teoricamente é divertido, mas eu sabia que não era um tempo pra mim, não é algo que eu iria relaxar. Eu não ia relaxar em uma balada, eu ia ficar bem triste e com bastante ressaca no dia seguinte. Então eu passei a tirar, fazer alguns cortes sobre algumas coisas para que a minha vida acadêmica pudesse se sobressair. Então, infelizmente, esse tipo de saidinha, esse tipo de rolê, a gente acaba tendo que cortar para priorizar o nosso futuro, querendo ou não. A gente vai priorizar o nosso futuro, que é isso. E começou a chover. Eu espero que não saia barulho muito alto aí, mas não tenho o que fazer, eu não consigo parar a chuva. Sétimo lugar, que está bem aqui nesse lindo roteiro, é aprenda a criar uma rotina de estudos. E por que isso é importante? Pra falar a verdade, você vai criar uma rotina de estudos de qualquer forma. Seguindo esse que eu acabei de falar pra você, do ponto 1 até aqui, você já criou uma rotina de estudos. A questão é você forçar ela. Um hábito, ele só se torna um hábito quando você persiste nele por pelo menos 21 dias. E esses 21 dias de persistência vão ser os dias mais difíceis da sua vida, porque você vai querer fazer qualquer outra coisa. Eu juro pra você, você vai querer fazer qualquer outra coisa. Você vai pegar a casa pra faxinar, você vai arear o fogão, é sério, você vai pegar banheiro pra lavar, vai varrer a varanda, vai começar a varrer a rua.
vai varrer o quarteirão, tudo isso pra poder... É sério. Então, filha, não tem segredo. É sentar a bunda na cadeira e forçar a sua cabeça a entender que é ali que você vai ficar a partir de agora, todos os dias, até você conseguir chegar onde você quer. E essa parte de você forçar a sua cabeça é um pouquinho complicada. Mas é aquilo que eu falei pra você, é difícil nos primeiros 21 dias. Depois você até sente falta quando você não faz. É igual a academia. A academia ela é muito difícil no primeiro mês, no segundo mês, depois acabou. Você vira a rata de academia. É a mesma coisa com o estudo, é a mesma coisa com a sua vida acadêmica. E por último, mais ou menos importante, siga um cronograma. O cronograma ele é muito importante, até porque você define as suas matérias que você tem mais dificuldade, você prioriza elas, etc. Mas você precisa encontrar um cronograma que combine com você. Então, para aquilo que você vai fazer. Se você está estudando para concurso, você tem que procurar um cronograma para concurso. Se você está estudando para vestibular, você tem que procurar um cronograma para vestibular. Se você está estudando na faculdade, você já tem um cronograma da faculdade. Boa sorte. Mas eu, em particular, eu estudo para vestibular e eu tenho um cronograma e eu estou disponibilizando ele. Eu disponibilizo ele gratuitamente para todo mundo que me segue no Instagram e me manda uma DM falando cronograma 2023. Vai no automático. Sobre o ponto 5, que é para você agilizar o seu estudo através de resumos, eu também disponibilizo os resumos que eu uso, que são resumos teóricos. Não tenho nenhum resumo de matemática, não tenho nenhum resumo de química não, de física, porque são matérias que eu tô tentando aprender, não tem como eu resumir ela e entregar pra você, porque eu ainda não entendi. Então não vai ter resumo de matemática nem de física, mas as outras matérias têm. Acho que isso é tudo que você precisa saber pra você conseguir conciliar o seu trabalho com o seu estudo. Eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado, te dado alguma luz. Se você ficou com alguma dúvida ou você tem alguma coisa para acrescentar, coloca aqui nos comentários que a gente conversa ou eu fixo seu comentário. Se ele for algo que acrescenta, por exemplo, nesse vídeo bem bonito. Então, vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!